por alguns anciães de vários lugares e de outros estados. E nós até em parte entendemos o motivo de estar acontecendo isto, que é uma ansiedade própria do ser humano de se reunir para orar, para cantar hinos. Porém, está havendo exagero em alguns lugares. O número está sendo grande e exagero também no tempo que ficam orando, cantando hino. E em algum lugar houve reclamação de vizinhos à polícia. Então, ainda o irmão Cláudio disse há pouco, nós sempre fomos um povo ordeiro e um povo de bom testemunho, que temos tido louvor das autoridades, porque somos ordeiros. Ah, mas eu estava louvando a Deus. Só que fora de hora, irmãos, e a partir do momento que incomoda o vizinho, o Senhor não recebe esse louvor, que é um louvor contencioso, um louvor que está fora da mansidão e da obediência e da disciplina. O povo de Deus é um povo disciplinado. E o nosso direito vai até o limite que começa o direito do outro. Então, respeitemos o horário, respeitemos o número de pessoas, a distância entre pessoas. Ah, mas o crente tem que ter fé, mas tem que ter prudência. E a prudência, irmão, é a ciência do santo, está escrito na palavra. Então a prudência é necessária. Na hora de mostrar a fé, cada um mostra diante da necessidade. Mas orar numa altura exagerada, com profecias, e entrando noite adentro, irmãos, após o horário do silêncio, que essa lei não existe escrita, mas é uma lei costumeira, que até às 22 horas se suporta algum barulho, mas a partir disso não. E quem mora em prédio de apartamento tem que observar ainda com muito mais cautela. Todos estão ansiosos, com o nervo à flor da pele, e um vizinho pode ficar triste e aborrecido por pouca coisa. Então, evitemos isto. Outro assunto, irmãos, que senti da parte de Deus, ainda num dos últimos cultos, ouvimos, Deus deu a um dos seus servos, a respeito daqueles que facilmente criticam, facilmente estão atirando pedras, como se diz, porque fez ou porque não fez, porque falou, porque não falou. Irmãos, todos nós, todos os servos de Deus, estão se doando e com um grande amor pela obra de Deus. Nenhum de nós ganhamos nada materialmente falando, mas todos estamos nos doando, servos de Deus, já na idade que se encontram, não medem dificuldade, não medem distância, com gasto e desgaste, tanto financeiro como da saúde e de si mesmo, em viagens. Servos de Deus estiveram recentemente em outro estado, tratando dos assuntos da obra, sem medir a dificuldade, sem medir o esforço e o desgaste. Então vamos procurar amar em vez de maldizer. E o assunto é este verbo, esta palavra, maldizer. Praticar a maledicência ou se tornar um maldizente. É a pessoa que tem o hábito de falar mal. Quem tem o hábito de falar mal, o mal virá na sua própria casa, na sua própria pessoa. Falemos o bem, irmãos. Vamos bem dizer e não maldizer. Vamos abençoar e não amaldiçoar.
Mas alguém que insiste, não, mas eu falei mal do governante da minha cidade ou do meu estado porque merece. Eu falei mal daquele irmão porque ele é mesmo o que eu falei. Eu provo. Olha, esta prova do mal do outro, o que te vale? Não, além de não valer nada, leia 1 Coríntios, capítulo 6, onde o Espírito Santo guia o apóstolo Paulo para dizer que no mesmo nível da idolatria, da avareza, da prostituição e do adultério está a maledicência, o maldizente. Está no mesmo patamar. Leiam lá. Então, é muito sério. O Senhor não se agrada de quem fala mal dos outros. E quem fala mal, irmão, às vezes até dos servos de Deus, que se doando, se desgastando pela obra, fazem na guia de Deus. Quem amaldiçoar, irmãos, um semelhante, a palavra fala que é igual ao adultério, à prostituição, à avareza e à idolatria. Mas veja bem uma coisa, aquele que maldisser aquilo que foi feito na guia de Deus, vai ajustar conta com Deus. Então tenhamos muito cuidado, o Senhor guiou no amor de Deus. Quem erra sem conhecer a grandeza do mal que pratica, é um julgamento. A partir de agora, quem ficar falando mal da vida dos outros, mal, mas eu falo mal do político. Não fale mal, mas não merece falar bem. Fica quieto então, é melhor que não erra. Então ninguém, irmão, seja o que comete o pecado da maledicência. Vamos bem dizer. É o que eu senti da parte de Deus. Deus seja louvado. Amém. Cláudio, Deus dá tanta coisa por nós. Por favor, venha.